Feliz sábado, meus queridos irmãos. E quando o Marcelo veio falar comigo, eu disse para ele que o púlpito não é o meu lugar, né? O meu lugar são nos pequenos grupos, nas classes de escola sabatina, nos estudos nos lares, né? Como toda professora gosta desses grupinhos, o púlpito é mais para os pregadores, né? Os teólogos, os anciãos, enfim. Mas eu quero aproveitar a oportunidade de estar aqui, não para fazer um sermão convencional, porque, como falei, eu não sou uma pregadora, mas para contar um pouco do meu testemunho. Meu testemunho é um testemunho longo, não sei se o tempo será favorável, mas aí fica para outra oportunidade. E antes de começar a falar dele, eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no Salmo 27. E vamos ler o versículo 10. Salmo 27, versículo 10. A minha versão, como é a corrigida fiel, eu vou pedir o irmão Marcelo, que tem a versão mais atualizada, eu creio que seja a versão de todos. Tá. Diz assim: porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Isso. Por que eu pedi para ler esse versículo do Salmo 27? Porque eu me identifico muito com esse versículo. Desde a minha infância, Deus tem me direcionado, Ele tem cuidado de mim. Né? Eu não conheci meus pais, aliás, não conheci a minha mãe. Eu conheci meu pai, mas eu não fui criada com meu pai. Meu pai, ele foi um boêmio, né? Um boêmio pobre, né? E distribuiu os filhos, nós éramos 5, né? Agora somos 3. Ele distribuiu os 5 filhos entre os familiares, né? Ele também não tinha muita condição. E eu fiquei com a minha madrinha. Minha madrinha, ela era uma senhora muito, muito humilde, mas muito humilde mesmo. Nós morávamos num barraco bem pequeno. Ela tinha 10 filhos e comigo se somou 11. Mas a minha madrinha, ela era muito amorosa. Ela era uma pessoa, assim, encantadora, sabe? Na sua humildade, ela me deu muito amor. Eu gostava muito da minha madrinha. Nós morávamos num bairro muito humilde, né, em Milópolis. E nós éramos criados assim, muito soltos na rua, né? Eu tinha um cabelo muito grande e tinha uma barriga muito grande de vermes, né? E nós comíamos em lata de goiabada, tomávamos água em lata de ervilha, porque não tinha utensílio, né? E era realmente muito precária a situação da minha madrinha. Mas eu era feliz lá. Eu corria e tinha aquele carinho, né? Mas, num dado momento, eu fiquei doente. Fiquei muito doente, com muita febre. E eu me lembro que uma pessoa foi visitar a minha madrinha, a mim, né, na casa da minha madrinha. Era alguém que eu nunca tinha visto. Era um homem muito bonito. Me lembro até hoje, eu tinha uns 4, 5 anos. Ele usava uma blusa verde. E conversou lá comigo. E eu me lembro que na semana seguinte eu estava na casa daquele homem, né? Esse homem era meu tio, irmão do meu pai. E a casa do meu tio era como se fosse assim, um outro planeta. Porque eu nunca tinha visto uma televisão na minha vida, né? Eu me lembro que eu fiquei grudada na frente da televisão, assim, como se fosse um objeto realmente de outro planeta. E cama, né? Tudo era muito diferente para mim.
me impactei muito com aquilo. Eu me lembro assim, o meu tio, ele quis me ajudar. Ele quis me ajudar. Só que eu acho que a esposa dele não estava de comum acordo com essa ajuda. Porque eu sentia, assim, da parte dela, um certo bloqueio em relação a mim. E eu, por minha vez, né, eu era como um íntimo, né, que saiu da sua aldeia e foi para a civilização. Eu não tinha modos, né? Como eu falei, eu era criada na rua, eu não tinha aqueles princípios de higiene, né? E a minha tia era tudo muito ali, né? Ela era até exagerada, porque a minha prima, que na época tinha 1 aninho, ela passava álcool no chão, né? Para minha prima não pegar micróbios, enfim. E eu sentia assim, muito bloqueio em relação à minha tia, e eu não conseguia me comunicar com ela, né? Eu não falava, eu não conseguia falar, até para pedir água, eu não pedia água, eu ficava morrendo de sede e não pedia água. Era uma situação assim, que até hoje eu não entendo muito, né? O que acontecia em relação à minha tia. Consequentemente, isso acabava respingando também no meu tio, eu acabava não falando com ele. Mas ele, eu me sentia mais à vontade com ele. Com ela, não. Com ela, realmente, eu me sentia muito bloqueada. Ao ponto dela não querer mais essa responsabilidade e me internaram no colégio interno. Eu fui para o abrigo evangélico congregacional na Pedra de Guaratiba. Eu tinha 5 anos, quando eu fui, 6 anos, quando eu fui para lá. No orfanato, assim, teve um lado bom, mas ali floresceu em mim um sentimento muito forte de abandono. Eu me sentia muito abandonada. E principalmente em virtude das palavras de uma das nossas monitoras. Monitoras eram aquelas que cuidavam diretamente da gente. Eu, no colégio interno, eu era muito rebelde, né? Eu era até mais solta do que na minha casa, né? Lá na casa dos meus tios. Eu aprontava muito, né? E uma vez uma monitora chegou para mim e falou assim, olha, você está aqui roubando o lugar de uma outra criança, porque seus tios têm condição de ficar com você. E, no entanto, você está aqui. Eles não ficam com você porque eles não querem você. Quer dizer, aí aquele sentimento de abandono que já existia, ele se aflorou mais ainda, né? Quer dizer, meus tios realmente tinham condição. Porque o orfanato era para criança cujas famílias não tinham recurso, né? Então, o que eu estava fazendo ali? Era porque eles não gostavam de mim. E tinha também aquele saudosismo da minha madrinha, porque eu amava a minha madrinha, né? Então, eu creio também que o que tenha interferido na minha relação com os meus tios tenha sido o fato traumático, né, da separação da minha madrinha, né? Então, essas duras palavras me entristeciam sobremaneira, e principalmente nos dias de visitas. Aí é que essas palavras da monitora, ela soava mais forte ainda. Por quê? No abrigo nós tínhamos visitas mensais. E todas as crianças, muito poucas, né, que não tinham visita, mas a maioria recebiam a visita dos seus familiares. Eu me lembro de uma velhinha, uma senhora muito idosa. Ela tinha 2 netos no abrigo e ela vinha devagar, mas vinha todo mês visitar os seus netos. E meus tios não me visitavam, eu não tinha visita. E os dias de visita eram os dias mais tristes para mim. Eu chorava muito nos dias de visita. E também nas férias. Nas férias, as crianças naquela época ficavam 2 meses nas suas casas, 2 ou 3 meses, eu não me lembro, nas suas casas. E meus tios não iam me buscar para passar as férias na casa deles. Aí, no abril, eu me lembro dos 2 anos que
eles arrumaram famílias, porque era um abrigo sustentado pela igreja evangélica congregacional, eles arrumaram famílias da igreja para que eu pudesse passar as férias, né? E eu até gostei, porque eram pessoas maravilhosas, né? Me acolheram muito bem, mas não eram meus familiares. E teve um ano que eu fiquei no abrigo mesmo, né? Aí, no abrigo tinha muitas restrições, era um tanto quanto militar, né? Mas nas férias eles davam, né, para aqueles que não iam para as casas, eles davam uma certa liberdade. Então, de uma certa forma, era bom, mas eu queria mesmo era estar com a família. Agora, o lado bom do orfanato, ali eu comecei, hoje eu tenho essa consciência, que Deus começou a dirigir a minha vida para Ele através desse orfanato. Por quê? Minha família era muito católica, né? Eu à igreja todo domingo, participava de movimento familiar cristão na igreja católica, e uma outra parte da família era ligada a espiritismo, né? Então, se eu permanecesse ali, sendo criada por eles, ou eu seria católica ou eu seria espírita, né? Estando num colégio interno congregacionalista, nós íamos à igreja congregacional. Então, ali eu aprendi algumas coisas a respeito da Bíblia, a respeito do amor de Cristo, aprendi a cantar muitos corinhos e, principalmente, eu aprendi a gostar de música. A propósito, cantar também é a minha praia, tá, Marcelo? Eu gosto muito de cantar e eu participava do coral infantil lá do abrigo. Eu era soprano e era maravilhoso, eu gostava muito, né? Então isso foi bom, por quê? Porque ali Deus estava me direcionando para Ele. Amém. Infelizmente, houve uma lei lá no sistema congregacional em relação ao abrigo, que antigamente os alunos, os internos, né, ficavam até os 18 anos. Mas talvez em virtude da demanda, né, de crianças para poder entrar, por falta de vaga, eu não sei, eles revogaram essa lei e as crianças só poderiam ficar até os 13 anos. E com 13 anos eu tive que sair do abrigo, voltar para o seio da família, depois de 7 anos. Imagine, voltar para uma família que de uma certa forma me abandonou ali. Então, o que eu iria encontrar pela frente? Né? E os problemas com os meus tios continuaram, porque assim que eu saí do abrigo, que eu adentrei a casa, que eu olhei para minha tia, o bloqueio veio. Eu não sei explicar. Eu não conseguia falar. Era uma sensação muito estranha. E eu ainda fiquei ali um ano, mas uma relação muito complexa, muito difícil. E meus tios pediram para que eu fosse para a casa de um primo meu. Um primo que já era casado, tinha sua família. Fiquei também muito pouco tempo com ele. Aí fui para a casa de um outro primo. E por fim fui parar na casa da minha tia, que era espírita. Essa minha tia cuidava já da minha irmã mais velha, que foi para a casa dela já neném, e de uma outra irmã minha, 2 anos mais velha que eu, e essa minha irmã foi para a casa dessa minha tia com uns 4 anos. E na casa dessa minha tia, eu percebia que havia uma diferença de tratamento. A minha irmã mais velha, que hoje até é médica, ela, como foi criada desde recém-nascida, praticamente recém-nascida, né? Ela foi criada como filha, tinha tudo, né? A minha outra irmã não tinha tanto quanto, e havia uma certa cobrança. Quer dizer, nós éramos adolescentes, e o que eu percebi ali era que a minha tia fazia a minha outra irmã de empregada da outra, empregada da casa. A outra nada fazia, mas a minha outra irmã fazia. E, diferente de mim, essa minha irmã do meio, eu sou a caçula, né? Eu tenho assim um temperamento muito intro, né? Se eu fico zangada com alguém, eu fico sem falar, eu me bloqueio, eu não quero falar, quero ficar comigo, né? Mas a minha outra irmã não, era muito rebelde. E ela xingava, falava, saía à noite.
né? E uma vez ela sempre saía à noite, minha tia brigava com ela, chegava até bater nela, né? Mas uma vez ela não saiu à noite. Eu me lembro assim, porque eu dormi na sala e eu me lembro que um vestido que a minha tia tinha passado e colocou na maçaneta da porta, ele caiu. Eu, com preguiça de levantar e colocar o vestido no lugar, deixei para lá. Eu só sei que eu acordei com a minha tia batendo na minha irmã, mas batendo muito, dizendo que ela tinha saído, e ela disse que não tinha saído. Ela falou, você saiu sim porque o vestido estava no chão. Eu queria defender a minha irmã, mas cheia de medo, não defendi. E eu sei que a minha irmã foi embora. Foi trabalhar em casa de família, depois ela se envolveu com drogas, se envolveu com o movimento hippie da época. Enfim, a minha irmã, coitada, ela, infelizmente, graças a Deus hoje até ela está bem, mas ela sofreu muito. Imagina. E com a saída dessa minha irmã de casa, eu passei a tomar o lugar dela e a ter o mesmo tratamento, sendo que eu sempre muito fechada. E não conseguia me enquadrar. E os problemas foram se intensificando ao ponto dessa minha tia chegar para mim e dizer que eu ia para a casa do meu pai. E eu queria ir para qualquer lugar, menos para a casa do meu pai. Porque a primeira vez que eu vi o meu pai, eu tinha 14 anos, e ele não foi lá para me ver, ele foi lá para pedir dinheiro ao meu tio para comprar gás. E era uma pessoa assim, era um ser muito estranho para mim. Eu não queria ir para a casa daquele homem estranho. E eu fiquei, meu Deus, para onde eu vou? Né? E eu também soube, né, pelos meus irmãos, que a minha madrasta era muito má. Tanto que eu fui para a casa da minha madrinha, porque quando a minha mãe morreu, meu pai casou, e ele casou com uma madrasta igual a da Branca de Neve, né? Que maltratava muito os filhos e os enteados, né? Diz o meu irmão que eu sofri um pouquinho na mão dela, mas eu não me lembro. Me lembro muito do amor da minha madrinha. E eu não queria de maneira alguma ir para a casa dele. Eu falei, meu Deus, para onde eu vou? Para baixo de um viaduto? Né? E veio assim aquela coisa de Deus mesmo na cabeça da gente. Porque no abrigo, mensalmente haviam eventos da igreja congregacional com as crianças. Cultos, teatro, gincana. Eu adorava as gincanas. E eu me lembro que a patrocinadora das nossas gincanas infantis lá era uma moça que pertencia à igreja evangélica congregacional de Nilópolis. A Quelita, o nome dela. E eu pensei, a Quelita era da igreja de Nilópolis. Mas onde fica a igreja de Nilópolis? E eu soube, né, que ficava na rua Mena Barreto. E eu fui nessa igreja para pedir socorro. Procurei a Quelita, expliquei a minha história. E ela disse que ia arrumar uma família para que eu pudesse ficar. E ela conseguiu uma família da igreja presbiteriana. E eu fui para a casa dessa família, eu estava com 15 anos. Fui para lá e fui muito bem acolhida, mas eu fui assim, na verdade, embora assim eu tivesse tudo de bom, tudo de muito bom lá, mas eu fui para cuidar dos filhos da família. Uma criança tinha 1 ano e 3 meses, ela estava grávida de outra, depois nasceu, e eu cuidei dessas crianças e cuidei muito bem. Né? Eu amava essas crianças e tive a oportunidade ali de dar sequência aos meus estudos. Ali eu me formei, né? Eu fiz o curso de formação de professores e tinha toda uma certa atenção, né? Não era o carinho de família, mas era bem melhor do que na casa do meu pai. E eu me batizei na igreja presbiteriana. Então Deus continuando me direcionando para os caminhos dele, né? E na casa dessa família, Deus, ele operou algo maravilhoso na minha vida. Eles tinham uma casa em Cabo Frio e nós íamos para lá na época de férias, né? E eu gosto
até hoje eu gosto muito de nadar. Hoje em dia, praia, eu morro de medo de praia. Eu fico na beirinha. Por quê? Porque eu sabia nadar e eu era muito ousada. Adorava pegar jacaré. Ia lá pro fundo para pegar jacaré. Eu não sei se os irmãos conhecem a Praia do Forte, em Cabo Frio. Ou já ouviram falar dessa praia? É uma praia realmente muito forte, as ondas, né? E num dado momento em que eu estava pegando jacaré, eu senti que a onda me puxou e eu caí numa espécie de vala, né, que forma ali no solo, né, da praia. E eu não conseguia me levantar, eu tentava nadava contra a onda, e ali eu já não estava mais com força, e eu senti que eu ia embora. Aí eu me lembro até que eu comecei a falar o Salmo 23. Quando eu falei o Salmo 23, eu me lembro assim, que veio um homem, né, acho que era um salva-vida muito forte, e eu estava assim meio que desmaiando já vendo tudo escuro. Eu me lembro que essa pessoa me pegou assim, me levou para a areia, um monte de gente se juntou, e graças a Deus ele me livrou. Agora, lá na igreja presbiteriana, eu fazia alguns questionamentos, né? Porque eu lia na Bíblia a respeito do sábado. Eu não entendia por que na igreja presbiteriana se guardava o domingo, né? Era estranho. Uma vez eu cheguei para o pastor, né, que era pai até da Lídia, essa moça que eu fiquei na casa, e ele me explicou assim que não correspondeu muito bem. E eu fiquei com aquela interrogação na cabeça a respeito do sábado. E outra coisa também que me chamava a atenção, mas ali não era um problema da família presbiteriana, não. Era um problema mais, não era um problema da igreja presbiteriana, mas da família. A Lídia, ela fumava. Mas não fumava sempre, ela fumava sempre à noite, assistindo um filme. Eu achava aquilo muito estranho, porque eu entendia que crente não podia fumar. Uma vez eu cheguei para ela e perguntei: Lígia, por que você fuma? E até perguntei: pode fumar? Ela falou assim: Solange, olha, eu fumo como eu tomo sorvete. O vício faz mal, mas eu fumar assim de vez em quando não me faz mal. E vejam vocês, eu era adolescente, louca para conhecer um monte de coisa. E naquela época, fumar era sinal de emancipação, entendeu? Então, eu na escola eu via as minhas colegas fumarem e tal, então eu comecei a aderir ao cigarro. Aprendi no banheiro com um monte de colega, tossia pra caramba, mas eu queria mostrar que eu estava emancipada. E quando alguém perguntava para mim: Solange, você é crente, você fuma, pode? Eu dava a explicação da Lídia, né? Sempre a explicação da Lídia. E quando eu estava com 18 anos, eu deixei a casa da Lídia e fui morar com umas amigas de colégio, né? Com suas famílias, né? E foi o período mais secular, digamos assim, que eu vivi. Eu ia para os bailes, eu tomava cerveja, enfim, eu fazia, acontecia, namorava muito, ao ponto de ficar grávida, a minha primeira filha. E com essa gravidez, graças a Deus, a minha amiga, a família dela não me rejeitou por causa disso, muito pelo contrário, até ficaram animados, né, um bebê e tal. Mas eu carecia de ter minha própria família, eu precisava ter a minha própria família. E Deus colocou na minha vida uma pessoa que na verdade foi mais um pai do que um marido para mim, né? Ele acolheu a minha filha, nós tivemos uma outra filha e foi assim, foi muito bom, ele foi realmente uma pessoa muito boa. Eu não sei que alguém aqui teve a oportunidade de conhecer, porque são pessoas novas aqui nessa igreja.
mas foram anos de luta com ele, né, para que ele pudesse aceitar a Cristo. Ele, graças a Deus, ele aceitou. Hoje ele descansa no Senhor, mas aguardando a volta de Cristo. Amém. E como eu conheci a Igreja Adventista? Veja bem, a Igreja Adventista, como eu falei, aquela questão do sábado foi uma coisa assim que Deus colocou, essa interrogação, porque eu nunca tinha ouvido falar em Igreja Adventista. E quando eu estava no magistério, eu me lembro que tinha uma professora de filosofia chamada Eliana. E essa professora, eu gostava do jeito dela, era tão tranquila, sabe? E nós, embora fosse uma classe de pessoas quase adultas, mas havia muitos rebeldes ali, né? Mas ela sempre muito paciente, sempre muito bacana. E numa prova dela eu não tinha estudado, eu estava trabalhando, né? E não tive tempo para estudar, e eu estava muito, muito nervosa. E eu acendi um cigarro, porque eu estudava à noite, daí à noite podia fumar, né? Eu acendi um cigarro e estava muito, muito tensa. E a Eliana chegou perto de mim, com um jeitinho tão peculiar, falou assim: Solange, eu vejo que você está nervosa. Eu falei assim: Eliana, eu não estudei nada. E ela falou assim: eu soube que você é crente, é verdade? Eu falei assim: sou. Ela: você fuma, é só, me permita minha curiosidade. Ela não foi assim repreensiva. Ela só falou: permita minha curiosidade. Pode? Na sua igreja pode fumar? Aí lá vem eu com a explicação da Lídia. E ela falou assim: eu posso te dar uma outra sugestão? Ela também não criticou a Lídia, não criticou a minha explicação, apenas disse: posso te dar uma outra sugestão? Eu falei: sim. Aí ela: olha só, o cigarro, ele aparentemente te acalma, né? Sim, me acalma. Mas ele não te dá a solução para o teu problema. Ele não vai te dar a resposta às questões. Ou não vai te fazer lembrar das aulas. Agora, que tal você apagar o cigarro e fazer uma oração? Aí sim você pode ter a solução para o teu problema. E foi o que eu fiz. Apaguei o cigarro e fiz uma oração. E uns 10 dias depois, quando ela estava dando o resultado das provas, ela olhou para mim e fez assim. Eu levantei, fui até ela, ela pegou a minha prova e riu, falou assim: tá vendo como uma oração é mais eficaz do que um cigarro? Eu tinha tirado uma nota muito boa. E aquilo me chamou a atenção. Eu falei assim: Eliana, você é crente? A ela: todos nós somos, até o diabo é crente. Eu falei assim: mas você pertence a alguma igreja? Eu falei assim: sim. Qual é a sua igreja? Eu sou adventista do 7º dia. Eu: adventista? Nunca ouvi falar. Já ouvi falar em batista, metodista, congregacionalista, né? Episcopal, mas adventista? Que igreja é essa? Ela pegou, a pena que eu não trouxe o folheto, eu esqueci do folheto. Tem um folheto da igreja antiguíssimo. Ele não tem legendas, é só uma gravura da volta de Cristo, uma gravura muito tradicional, e mostra assim, as tragédias de um lado, os salvos com os braços erguidos, anjos, Cristo no centro, e escrito assim: urgente, Cristo vem, prepare-te. Só isso que tinha no folheto. Mas a Eliana, né? Ela falando do folheto, mostrando os detalhes do folheto, ela falava com uma alegria que parecia que ela estava mostrando a foto de alguém da família que ela mais amava. E realmente. Mas assim, a expressão do rosto dela era uma coisa assim, angelical. E quando ela falou 7º dia sábado, me veio à mente o meu questionamento com o pastor Eli a respeito do sábado. Eu falei: poxa,
quero conhecer essa igreja. Só que eu me formei, me casei, tive as minhas filhas, isso foi em 1980. Eu não procurei uma igreja. Eu me formei, foi em 80, e eu me lembro que em 84, as minhas filhas pequenas, eu estava até um pouco chateada, porque na mudança que eu fiz para o bairro que eu fui morar, eu perdi o folheto da Eliana. Eu gostava daquele folheto, porque sempre que eu olhava para o folheto, eu me lembrava da expressão angelical dela, falando a respeito da foto, né, da pintura, né, do folheto. Mas o folheto não tinha carimbo com endereço de igreja nem nada. E eu fiquei, né, realmente sem poder conhecer a igreja. E havia, naquela época, em 84, aliás, o programa é antiguíssimo, né, mas eu, casualmente, eu gostava muito da Rádio Boas Novas. Não sei nem se existe ainda essa rádio. E havia um programa na Rádio Boas Novas chamado A Voz da Profecia, com o pastor Roberto Rabelo. Eu gostava muito desse programa, gostava muito. Mas eu nunca assistia assim, no finalzinho. Quando ele acabava a palestra, eu já desligava. Então eu não sabia que aquele programa que eu gostava tanto era dos adventistas, né? E uma vez eu estava no pátio do meu condomínio com as minhas filhas pequenas, elas brincando lá no pátio. Eu vi de longe um folheto que parecia com o folheto da Eliana, só que o folheto da Eliana era assim, pequenininho, esse folheto era um folheto grande, mas assim, com desenho da volta de Cristo, e aquilo me chamou a atenção. Eu levantei, fui, peguei o folheto, li, tinha muito a ver com o que eu ouvia do programa, e quando eu vi atrás, estava escrito assim, no carimbo: ouça a voz da profecia, um programa dos seus amigos os adventistas. Eu falei, nossa, o programa que eu gosto é dos adventistas do sétimo dia, igreja da Eliana, e tinha um endereço. Só que eu não fui visitar a igreja. Eu, muito questionadora, eu tinha uma lista, né, de perguntas para fazer ao programa. E eu disse para mim mesma, se este programa, né, ou se esta igreja responder a estas perguntas, eu vou visitá-la. E assim eu fiz. Eram perguntas sem pé e sem cabeça. A única que eu me lembro das muitas perguntas foi a seguinte: se Deus criou Adão e Eva, uma raça única, né, supõe-se que eles sejam brancos, digamos que eles tivessem sido brancos. Então, como surgiu o elemento negro, índio, chinês, né? Como surgiram esses outros elementos? As respostas vieram, coisa de uns dias depois, na forma de folheto. Eu li e realmente eram perguntas bem satisfatórias. Só que a igreja adventista, assim, eu estava olhando os dias de culto, e sábado era um dia que eu estava muito ocupada. Eu nunca consegui um sábado para ir conhecer a igreja. Domingo também era voltado assim, mais para a família e tudo mais, e durante a semana eu trabalhava, então eu acabava não indo mesmo. E um tempo depois eu recebi, não em minha casa, mas tocou o interfone lá embaixo. Era um casal de missionários da igreja adventista, querendo saber se eu havia recebido a resposta às minhas perguntas. Eu disse, sim, recebi, gostei muito, foram bastante satisfatórias, e perguntaram se podia subir para conversar comigo. Só que a minha casa estava muito bagunçada, né, minhas filhas ainda pequenas, eu não pude recebê-los, aí marquei para outro sábado. No outro sábado a mesma coisa, não pude recebê-los. Eu sei que passaram-se 4 sábados sem eu poder receber esse casal na minha casa. Já no 5º sábado, a casa estava da mesma forma, e eu falei, poxa, coitados, eles são tão persistentes, né? Não, eu vou deixá-los entrar, vou deixá-los subir, a despeito da minha casa não estar em condições. E eles subiram. Era o seu Valdir
não sei se vocês já ouviram falar. Atualmente ele é ancião da Igreja Central, e a sua esposa Sheila e seu filho Maurício, que hoje... Conhece Maurício? Um grande pregador, né? E eles foram maravilhosos. Que contato maravilhoso desse casal. E mais perguntas eu fiz, e eles ofereceram o curso Encontro com a Vida. E passaram ali toda semana na minha casa para dar esse curso. E me convidaram para ir à semana de oração, né? A semana do Calvário, lá na igreja de Cordovil. E eu fui. Fui no primeiro dia, no segundo, até o 7º dia, e eu amei a receptividade das pessoas, amei o programa, amei toda a sistemática, né, de adoração da igreja, e nunca mais saí. Nunca mais saí. E me envolvi com o grupo musical, fiz solos. Foi uma relação muito bonita. E vamos ler de novo este Salmo 27, versículo 10. Eu agora vou ler até na minha versão mesmo. Esse meu pai, meu nome. 27. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Vocês entenderam por que eu pedi a leitura deste salmo? Sempre que eu leio este versículo, eu vejo que Deus realmente me amparou na história da minha vida. Eu me batizei em 1984 pela primeira vez. Foram 1000 batizandos num grande encontro lá no Caio Martins, onde eu tive a oportunidade de assistir os Arautos do Rei, conhecer o pastor Rabelo, e o seu Valdir, ele conseguiu levar ao meu batismo a minha professora Eliana, que estava muito emocionada, né? Foi assim maravilhoso. Só que, como nós somos humanos e somos propensos a tropeços e mais tropeços, foi o que aconteceu comigo. Eu, em 1990, acabei me afastando da igreja por umas circunstâncias não muito favoráveis e fiquei um bom tempo longe da igreja. Tentei retornei, né, em 2010, mas depois meu marido faleceu e mais uma vez eu me distanciei da igreja. Mas Deus, Ele tem um propósito, Ele conhece o coração dos seus filhos. Ele sabia que dentro do meu coração, a despeito das minhas buscas, dos meus tropeços, Ele sabia que as minhas convicções eram firmes, fortes. Então Ele não queria de maneira alguma deixar que eu ficasse longe dele. E mesmo assim, com a minha resistência, o Espírito Santo foi falando, né? E eu digo assim, a Marileide, ela teve uma certa importância nisso, pelo seguinte: a história da Marileide vocês já conhecem, né? Já conhecem? Então eu não preciso contar a história da Marileide pormenorizadamente. Quem sabe um dia eu possa estar aqui dando o testemunho próprio dela. Mas por que eu estou falando da Marileide? Porque quando a Marileide foi lá para casa, eu senti assim, talvez pelas fortes convicções católicas dela, né? Eu me lembro até hoje a expressão dela dizendo: eu amo. Ela não falou eu amo, ela falou eu amo a Igreja Católica, né? E eu pensei, poxa, e pela atenção dela, ela era uma pessoa muito atenciosa à igreja. Eu falei, nossa, imagina essa menina sendo adventista. Aí dentro de mim veio aquela coisa, não, a mensagem tem que ser apresentada para ela. Mas eu apresentando a mensagem para ela de uma maneira sutil, difícil, né? Digamos assim, com muito embate, né? Ao mesmo tempo, Deus estava me chamando de volta. Entendeu?
Então, quando a Marileide, olha, foi uma luta de 5 anos, foi um processo, foi um grande, uma gravidez, né? E um parto muito difícil. E quando finalmente ela se dobrou, eu decidi também fazer com que, no caso, o pastor, né, nos mergulhasse nas águas batismais. E o meu retorno, assim, ele está mais forte do que antes. Amém. Porque eu percebo que o tempo, ele está muito curto, a volta de nosso Senhor está muito iminente. E uma das grandes tristezas que se abate sobre o meu ser é o seguinte: poxa, eu conheci a verdade, assim, um pouco, a verdade, ela vislumbrou na minha vida em 1978. Mas eu só conheci a igreja em 1984. Foi o meu primeiro batismo. Depois o segundo batismo em 2010. Eu pensei, nossa, quantas almas eu levei para Cristo? Quanto tempo desperdiçado, né? E hoje nós estamos aí com a iminência da volta dele. E o que eu fiz? Então hoje o senso do dever, a responsabilidade e sobretudo a maturidade espiritual. Porque quando eu abracei a verdade, quando eu me batizei a primeira vez, foi uma coisa muito emocional, né? A segunda vez, de uma certa forma, foi para buscar um refúgio, né? Mas nós, quando vamos ao Senhor, não é tão somente pela emoção ou pela busca de um refúgio, mas é pela entrega total. Nós precisamos nos entregar totalmente a Cristo. Então foi o que eu fiz e estou fazendo, buscando em Cristo esse reencontro. Eu não sei quanto tempo eu ainda tenho, né? Termina meio-dia, é isso? Pode ser. Tá. Então eu terei tempo para avançar num testemunho, né? Numa sequência de testemunho. Veja bem, o meu marido, isso foi na década de 80, foi logo no início, assim, acho que foi 87, uma coisa assim. Meu marido, ele ficou desempregado. E foi um momento muito difícil, de muita dificuldade, porque meu marido ganhava muito bem. Eu, embora tivesse formação de professores, mas como eu fiquei grávida logo, eu nunca tinha trabalhado. E como eram 2 crianças, eu também não concursei, estava muito restrita a casa, não tinha ainda aquela experiência com o mercado de trabalho. E o meu marido, quando ficou desempregado, a princípio, assim, ele não disse. E nós ficamos meses e meses muito bem, né? E eu gastando horrores, né? Sem saber que ele estava desempregado. Mas quando veio uma notificação do condomínio, dizendo que o condomínio estava atrasado em 6 meses, eu não entendi. E fui falar com ele. Foi quando ele disse que estava desempregado. Eu fiquei para morrer. Por que não disse? Né? Poderia ter economizado, tudo mais, né? Então, foi uma situação assim, muito difícil. E nós recebemos a visita naquela ocasião de uma senhora que era espírita. E ela disse que iria resolver nosso problema. Agora imagine, eu que de uma certa forma tinha um conhecimento evangélico, né? Se deixar levar pela conversa de uma pessoa espírita. E ali ela nos deu de presente era um quadro assim, redondo, cheio de espelho, e ela fez vários pontos naquele espelho. Ela recebia uma tal de vovó Miquelina do Cruzeiro do Sul, não sei nem o que é isso, né? E ela colocou umas estrelas, desenhou umas estrelas na parte espelhada desse quadro, e no centro desse quadro tinha uma foto de São Jorge. E ela falou para mim, você coloca esse quadro na entrada da sua casa, qualquer um que entrar vai ver.
teu marido vai conseguir um emprego. E realmente, na semana seguinte, meu marido conseguiu um emprego. E, maravilha. Só que, é interessante, parecia assim que aquele quadro, nós voltamos a ficar mais ou menos bem, né? Mas parecia que aquele quadro estava mostrando, olha só, vou te dar um emprego, mas no dia de São Jorge, tudo vai voltar a estaca zero e vai ficar muito pior. E foi o que aconteceu. No dia de São Jorge, meu marido voltou a ficar desempregado e nós ficamos numa situação terrivelmente pior. Ao ponto assim, de só ter macarrão e sal. E eu cozinhar macarrão, assim, eu comer macarrão, água e sal. Só isso. E para piorar a situação, a minha filha mais nova ficou doente. Ficou muito doente. E nada conseguia, eu senti que eu ia perder a minha filha. E meu marido foi no médico lá e ele falou, deu uma receita para ele e ele não tinha dinheiro para comprar o remédio. Eu me lembro assim que eu fiquei na parte de fora da farmácia, eu fui conversar com o cara, daqui a pouco ele veio com os remédios. Eu falei assim, como é que você conseguiu? Ele falou assim, eu expliquei a minha situação e ele me deu os remédios. Amém. E eu dei graças a Deus, eu pensei em Deus. Pensei em Deus. E veio uma visita diferente na minha casa. Uma senhora que era evangélica. Não era adventista, era evangélica. E ela quis orar conosco. E quando ela viu aquele quadro, ela falou assim, olha só, aquele quadro está atrasando a vida de vocês. Aquilo ali foi uma ilusão. Tira aquele quadro dali e busque a Deus, que Ele vai ajudar vocês. E eu quebrei o quadro, ela orou, e realmente, não foi assim de imediato, mas eu tive muita assistência e depois o meu marido conseguiu um novo emprego, e nós ficamos muito bem. Só que aí vem aquela questão, as águas, né? Parece assim, o inimigo às vezes quer me tragar com as águas. E em 2004, mais uma vez, quase que eu morro afogada lá em Rio das Ostras. Foi Rio das Ostras? Foi Rio das Ostras. E, veja bem, quando aconteceu o primeiro afogamento, quando eu tinha 16 anos, eu a partir dali não era tão ousada mais quanto antes, de ficar pegando jacaré. Não. Dessa vez eu estava na beira da praia, ensinando até uma menina a pegar jacaré, mas na beira da praia. Eu não sei como a onda me levou. Levou a menina também. E começamos a nos bater, mas eu pedi, Senhor, por favor, nos ajude. Principalmente ela, era uma menina de 16 anos. E eu senti alguma coisa me empurrando para frente, eu puxei o braço dela e a gente conseguiu sair. Hoje em dia é só piscina mesmo. O resto é mar de maneira alguma. Assim, eu boto até o pé, mas entrar eu realmente tomei fobia. Então, irmãos, veja bem, Deus, por que eu botei o inicial? Deus cuidará de ti. Porque Ele cuida. Mesmo que a gente seja rebelde, mesmo que a gente se esqueça, né, dos fundamentos, que nós nos viramos de uma maneira tão ingrata, né? Hoje em dia eu fico pensando, meu Deus, às vezes eu até caio em lágrimas mesmo diante do Pai, como aconteceu essa semana, quando eu estava orando de joelhos, eu pensei, meu Deus, o nosso Senhor Jesus, Ele se sacrificou, Ele, sabe, chorou, Ele suou sangue por minha causa, Ele sentiu dores, o que eu fiz por Ele? Né? Então, hoje em dia assim, eu sinto muito pesar pelo mal que eu causei ao meu Salvador. Né? E quando eu penso, né, na infinidade de pecados, na infinidade de ingratidão, né, para com o meu Salvador, isso faz com que eu realmente transborde em lágrimas. E o que eu hoje mais anseio é não mais causar tristeza para o meu Salvador. Amém. Né?
E eu vou cantar um hino. Um hino na verdade não é um hino, é uma música que eu aprendi há muito tempo, que fala assim: oh, como anelo a Jesus pertencer, todos os meus dons e meus bens lhe entregar. Oh, como é belo e sublime o cantar, a natureza explode em meu ser. Eu te entrego, Jesus, todo o meu coração. Faço a tua vontade, conforta-me, Senhor. Sou de ti, meu Senhor, corpo e alma sou teu. Toma-me em tuas mãos e conforta-me, Senhor. Sol, lua, estrelas, quão belo esplendor. Astros dão rastros de luz lá nos céus. Árvores, flores, a chuva